Bom, sejam todos bem-vindos. Como todos já me conhecem, sou o professor Rogério Santos Carneiro. Esse semestre nós estamos trabalhando com a disciplina Estágio 4, a disciplina que está encerrando a inserção da prática na escola. Bom, na parte inicial da apresentação, vocês observaram que tem o plano de ensino da disciplina, na qual nós vamos trabalhá-lo um pouquinho, cada item. Vocês já observaram que a disciplina possui 105 horas, que há uma distribuição em 4 momentos. Nós temos a carga teórica, a carga prática e a carga teórico-prática. Mas há pouco nós vamos ver como está feita essa distribuição. De objetivo geral, vocês já puderam observar que é produzir e socializar as experiências vivenciadas no estágio, direcionadas à segunda fase do ensino fundamental e ou ensino médio. Isso, nessas primeiras semanas eu vi que houve muitas dúvidas. Isso quer dizer, como está e ou, isso quer dizer que vocês podem tanto vivenciar essa carga horária no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, ou no ensino médio. Vocês vão escolher. Ah, vai ser uma escola estadual, uma escola municipal ou privada? E isso é vocês que também vão escolher, tá? O que importa é que vocês precisam vivenciar em uma dessas modalidades. Mas se de repente eu quero vivenciar em mais, não tem problema. Vocês podem vivenciar até nas 3, se for preciso. Objetivando compreender as múltiplas e inter-relações constituídas no processo educativo. Então, vocês têm que vivenciar todo o processo. O que vai diferenciar em relação ao objetivo do estágio 2 e do estágio 3 é que nesse momento vocês não têm a carga horária destinada à regência. Então, vocês vão apenas realizar a observação com participação. Após isso, vocês vão realizar a vivência dos projetos de atuação docente. Tá? Indo à frente, como objetivos específicos, nós dividimos a disciplina com 4 objetivos. 3 diretamente interligado à vivência da carga horária prática e um 4º objetivo no qual dá a possibilidade de vocês vivenciarem o projeto que vai se tornar a monografia de vocês, o trabalho de conclusão de curso. Como eu deixei bem descrito na apresentação, então é uma possibilidade para que responder às dúvidas que existiram no primeiro fórum. Então isso quer dizer que você não é obrigado a desenvolver o seu TCC, a sua monografia, dentro do estágio. Você pode desenvolver. Então, se você quer montar um projeto com uma das tendências em educação matemática, por exemplo, com história no ensino da matemática, você pode construir esse projeto e já aplicá-lo dentro do estágio. Isso é uma possibilidade de vocês não terem que vivenciar a prática 2 vezes. Então, no próprio estágio, vocês podem vivenciar essa prática. A divisão, assim como nos outros 3 estágios que tivemos, ela está uma divisão mais burocrática, no que se refere ao preenchimento da documentação, uma parte mais teórica, onde fazemos algumas leituras de textos que vão dar fundamentação para vocês vivenciarem essa prática, e a própria prática em si. Esses 3 primeiros itens são muito semelhantes aos estágios anteriores. Já o último é o que eu falei há pouco. Então, a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Isso não quer dizer que vocês vão elaborar o trabalho de conclusão aqui na disciplina, aqui no estágio 4. Mas vocês podem já desenvolver o trabalho de vocês dentro do estágio 4. Bom, como metodologia, nós vamos continuar utilizando as mesmas que foram utilizadas no estágio 2 e 3, só vai mudar, como eu falei há pouco, a divisão. Carga horária teórica continua sendo 30 horas, tá? Onde faremos a discussão dos textos e onde vocês irão construir os relatórios, irão utilizar algumas sequências, elaborar e planejar algumas sequências didáticas. Na carga horária prática, que possui uma distribuição de 45 horas, é o momento em que vocês vão estar na escola, tá? Na qual ficou dividida 10 horas
para observação com participação, ou seja, vocês vão estar com o professor supervisor dentro da sala de aula. Lembrando que é obrigatório a coparticipação, não é simplesmente estar lá observando, mas você vai estar realmente auxiliando. São 10 horas para o planejamento das atividades. Tá? Vale ressaltar, essas atividades são divididas em 2 momentos. Dentro delas, são 25 horas de aplicação, no qual você vai utilizar pelo menos 10 horas para a realização de monitorias ou aulas de reforço e as demais 15 horas para a aplicação do projeto que vocês vão planejar. Ou seja, de aplicação ao todo, vocês terão 25 horas. Sendo assim, chega para um ponto que é muito importante dentro do estágio, que é exatamente a previsão no qual vocês vão desenvolver a vivência da carga horária prática, desde o momento burocrático, a vivência da carga horária prática, até a conclusão com os relatórios. Na primeira semana, como vocês já viram, primeira e segunda semana, foi o momento em que vocês tiveram contato com a escola, fizeram, aliás, nem todos, infelizmente, mas preencheram toda a documentação necessária e postaram essa documentação que foi referente à segunda semana até o dia 18. Agora, na terceira semana, nós iniciamos o estudo da carga horária teórica, na qual vocês têm que postar uma resenha crítica com base fundamentada no texto Estágio em Coparticipação, Minicurso e Projeto de Pesquisa, que é um texto da Carvalho, um texto muito recente. São 3 capítulos do livro Estágios nas Licenciaturas, onde justamente vocês vão estar estudando, vão estar aprofundando nos 3 itens necessários para essa vivência: a coparticipação, os minicursos e monitorias e os projetos, como construir, como aplicar projetos de pesquisa dentro do estágio. Ainda, nesse período, vocês já estarão vivenciando a coparticipação, vocês precisam já estar vivenciando a coparticipação com o professor. Na quinta semana, estaremos estudando o texto Para Aprender Matemática, que são alguns capítulos do livro de Sérgio Lorenzato, que tem exatamente esse texto. Qual o objetivo dessa leitura? Vocês vão observar que nesse texto ele discute algumas metodologias e quais são os pré-requisitos necessários para os alunos da educação básica virem a desenvolver, virem a obter um aprendizado matemático. Tá? Bom, essa resenha crítica vocês terão que postá-la dentro dessa quinta semana. Lembrando, sempre está acompanhando o dia de postagem. Sexta semana é um ponto principal dessa nossa primeira microaula. A sexta semana é um dos pontos principais dessa nossa videoaula. Por quê? Isso vai diferenciar um pouco com relação aos outros momentos, aos outros estágios que tivemos. No estágio 2 e 3, vocês postavam os planejamentos das aulas de reforços ou monitoria que vocês desenvolviam durante a vivência da carga horária prática. Neste momento, no estágio 4, a vivência da carga horária prática, ela é apenas 25 horas, nas quais vocês vão desenvolver o projeto de atuação docente, que está dividido em 2 momentos. No primeiro momento, que eu estou chamando aqui de primeira parte, é onde vocês vão desenvolver monitorias e aulas de reforço. Para isso, nessa semana, vocês terão que postar os planejamentos dessas aulas de reforço. O modelo é o mesmo que nós já estamos utilizando desde o estágio 2. Então, vocês lembram que lá no estágio 2 nós gravamos uma videoaula só para explicar como desenvolver um planejamento. Então, mesmo que você não venha iniciar a vivência das monitorias das aulas de reforço ou aulas de reforço, vocês já precisam desenvolver esse planejamento. Então, aqui na quinta semana, paralela à leitura do texto para aprender matemática, já comecem a realizar os planejamentos para as aulas de reforço. Bom, o principal ponto que se diferencia em relação ao estágio 2 e o estágio 3 é quando iniciarmos a sexta semana. Como eu havia dito anteriormente, o objetivo desse estágio é a vivência de projetos de atuação docente. Nós estamos dividindo o projeto de atuação docente em 2 frentes. As primeiras 10 horas é para serem trabalhadas com monitorias
ou aulas de reforço. E as próximas 15 horas é para serem trabalhadas com oficinas, gincanas, então, ou seja, com metodologias diferenciadas. Para isso, na sexta semana, preciso enviar o planejamento de todas as aulas que serão ministradas em forma de aula de reforço ou em forma de monitoria. Então, vocês vão utilizar o mesmo modelo de plano de aula que já estamos utilizando desde o estágio 2, no qual já está disponível. Inclusive, eu deixei esse modelo na parte de apresentação, na primeira pasta, onde está lá intitulada Documentos Iniciais para a Vivência do Estágio 4. Então, vocês vão ver lá que tem 2 documentos. Um documento é para as aulas de reforço e o segundo é para os projetos que serão utilizados como gincanas e oficinas. Então, observem aqui. Serão quantos planejamentos? Vocês podem realizar um único plano para as 10 aulas, vocês podem realizar 10 planos separados, vocês podem realizar 2 planos. Isso fica a critério de cada um. O que importa é que, nessa sexta semana, vocês precisam postar, no mínimo, o plano para as 10 aulas. Além de que, nesse momento, vocês já irão iniciar a atuação docente. Então, na sexta semana, já posta o planejamento das aulas de reforço e já começa a vivenciar essa carga horária. Observem que na sétima semana não há necessidade de postar nenhum material, ou seja, não haverá uma atividade avaliativa. Mas nessa semana, vocês vão dar continuidade à vivência da carga horária referente às aulas de reforço e já vão começar o planejamento para o projeto. Pois quando chegarmos na 8ª semana, vocês precisam postar o projeto. Na próxima videoaula, nós vamos discutir sobre quais são os elementos mínimos que precisam estar presentes nesse projeto. Então, esse projeto, que eu estou chamando aqui de segunda parte, ele deve conter oficinas. Vou voltar um pouquinho, né? Esse projeto, que eu estou denominando aqui de segunda parte, ele deve conter oficinas, minicursos ou gincanas. Então, deve totalizar 15 horas de projetos. Então, você vai montar um projeto para realizar atividades que compute ao todo 15 horas. Vai postar esse projeto na 8ª semana e nessa 8ª semana você já vai estar dando continuidade. Ou seja, provavelmente você vai estar encerrando as aulas de reforço e já deve iniciar de imediato as aulas que são, ou as horas que são destinadas a oficinas ou minicursos ou gincanas. Na 9ª semana não haverá atividade avaliativa, então é apenas um momento em que vocês vão encerrar a vivência da carga horária, vão dar continuidade, aliás, à vivência da carga horária. Na 10ª semana é o período em que vocês obrigatoriamente precisam encerrar a vivência dessa carga horária. Vale lembrar que durante a vivência dessa carga horária, nós estamos destinando aqui pelo menos 4 semanas para que vivencie 25 horas. Vale lembrar que a Lei 11.788 de 2008 preconiza que o estagiário pode vivenciar até 30 horas por semana e 6 horas por dia. Ou seja, se fôssemos computar as 4 semanas, vocês teriam a possibilidade de vivenciar até 120 horas. E o que está sendo pedido para vivenciar de aplicação de projeto são apenas 25 horas. Então, durante essas 4 semanas é tempo suficiente para vivenciar essa carga horária. Só não deixem para vivenciar isso na última semana, que com certeza terão problemas. Então, já na 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, distribuem bem essa carga horária para que não cheguem no final e não consigam vivenciar toda ela. Na 10ª semana, já é a nossa segunda atividade obrigatória, ou seja, é o momento em que vocês vão enviar a versão preliminar do relatório de conclusão. Esse relatório, lembrem que é o relatório em que as tutoras irão fazer uma correção da parte textual, então uma correção gramatical mesmo, e até mesmo na estrutura da formatação do trabalho, que assim como nos semestres anteriores, nós já vamos deixar o modelo pré-formatado, mas sempre quando há uma digitação em uma máquina um pouco diferente, às vezes acaba atrapalhando um pouquinho essa formatação.
10ª semana, em concluir a vivência da carga horária, ou seja, os projetos, que é muito provável que vocês já terão concluído na 9ª semana, e terminar a escrita do relatório para que as tutoras realizem a correção preliminar e postar no Moodle. Daí por diante, já vamos começar a trabalhar já com a finalização do estágio 4. Na 11ª semana, é a semana que está completamente livre, só para que vocês procurem assinar os documentos finais, que é o termo de realização e a ficha de avaliação do supervisor. Então vocês vão assinar, assim como pegar as últimas assinaturas referente à frequência de toda a carga horária que vocês já vivenciaram. Imprimiu, preencheu, pegou a assinatura. Na 12ª semana, vocês já vão enviar a 5ª atividade avaliativa, que é exatamente o envio da ficha de avaliação, que é onde o professor supervisor irá atribuir uma nota para o estagiário no qual ele está acompanhando, lembrando que é de 0 a 10, e a ficha de controle de estágio, que é exatamente a ficha de frequência de vocês. Lembrem que esses documentos devem estar devidamente preenchidos, assinados e carimbados. Então, são documentos nos quais vocês irão escanear o documento original. Na 13ª semana, vocês já terão recebido a versão preliminar, versão do relatório preliminar para as últimas correções, provavelmente entre a 11ª e a 12ª semana, e vão fazer os ajustes que forem indicados. Com esses ajustes, vocês vão postar a versão final do relatório já com todos os anexos. Lembrem, vocês têm que anexar o termo de compromisso ou termo aditivo, o plano de atividades, o termo de realização do estágio, a ficha de frequência, a ficha de avaliação e o termo de consentimento livre. Esses são os documentos que deverão ser anexados à versão final. Anexou todos esses documentos, incluiu todos eles devidamente assinados e carimbados, aí vai estar basicamente finalizada toda a parte burocrática do estágio. Só vai restar a entrega da versão física, que ela deve ser feita no máximo até o dia 1º de dezembro, que é exatamente o dia em que vocês realizarão a primeira avaliação presencial do 2º módulo. Ah, professor, mas eu não posso ir na cidade, não posso ir no polo, aliás, para entregar a versão física desses documentos. Vocês não precisam deixar para entregar só no dia 1º. Se você de repente foi no dia 15 de novembro, no dia 20 de novembro, já procure o tutor presencial e entregue essa versão física. Caso não consiga ir antes, mas tem um colega que mora na mesma cidade que você e ele pode enviar esses documentos por esse colega. Caso nenhum colega mora na mesma cidade ou não vá realizar a avaliação final, vocês podem pedir para que alguém entregue esse documento para o tutor presencial. O que importa é que esse documento tem que chegar às mãos do tutor presencial. Muito provável que no dia 2 eles já vão nos enviar a lista, aquela ficha preenchida com o nome de todos os acadêmicos que entregaram todos os relatórios, todos os documentos na versão física, além do CD, e a partir daí nós vamos começar a divulgar as notas. Bom, então aqui encerra o cronograma da nossa disciplina. Vale lembrar sobre o processo de avaliação. Assim como nos semestres anteriores, no estágio 2 e 3, a nota está dividida em duas, a N1 e a N2, onde a N1 é composta por todas as atividades que serão realizadas via Moodle. Lembrando que a primeira atividade é a resenha crítica do texto 1, que é estágio em coparticipação. A segunda atividade é a análise do texto 2, que está intitulado Para Aprender Matemática, as quais cada uma delas vale 1 ponto. A terceira atividade são os planejamentos da primeira parte do projeto de atuação docente, ou seja, são os planos das aulas de reforço ou monitorias, que também vale 1 ponto. A quarta atividade é a segunda parte do projeto de atuação docente, onde vocês irão entregar um projeto para as atividades que serão realizadas, tais como oficinas, minicursos ou gincanas de matemática.
Esse tem um valor de 2 pontos. E a quinta atividade é a avaliação que é feita pelo supervisor na unidade concedente. Lembram que vocês vão entregar um documento no qual o supervisor vai avaliar de 0 a 10 e esse documento vai ser convertido em 50%, ou seja, a nota final será 5, onde a soma que vai totalizar N1 é simplesmente a soma das 4 primeiras atividades mais a metade da quinta atividade. Vai totalizar aqui os 10 pontos. Já a N2, como é de costume de todos os períodos, é exatamente a correção do relatório final do estágio junto com os documentos finais. Isso, os documentos, tanto que são enviados via Moodle, como os documentos que são entregues em versão física. Então, novamente estou reforçando aqui quais são os documentos que deverão ser entregues. Novamente estamos reforçando qual é a média mínima que vocês devem alcançar para conseguir a aprovação. Vale lembrar que é 7 e vale lembrar que, de acordo com a lei do estágio 11.788, não há previsão de exame final para essa disciplina. Então, a carga horária prática, ela obrigatoriamente tem que ser toda vivenciada. Finalizando aqui a nossa primeira videoaula, é muito importante que vocês estejam muito atentos às datas de postagem das atividades, às datas nas quais vocês devem vivenciar a carga horária prática. Se houver alguma dúvida, participem dos fóruns que são disponibilizados por semana. Infelizmente, esse semestre, o índice de participação dos nossos acadêmicos está muito baixo, então participem, realizem questionamentos que são pertinentes à atividade que está sendo destinada para aquela semana. Lembrem-se que toda semana nós estamos disponibilizando um fórum para que todos participem, para que todos incluam suas dúvidas, pois sabemos que a dúvida, às vezes, de um acadêmico que está no polo de Ananás seja a mesma dúvida de um acadêmico que está no polo de Gurupi ou nos demais polos. Então participem, você além de estar lhe ajudando, sanando a sua dúvida, com certeza também estará contribuindo a sanar a dúvida de um outro colega. Então, tenham todos um ótimo período de estudo e até um próximo vídeo.